Vejamos agora como que a gente generaliza a implementação da inserção das tries binárias, que a gente já viu em detalhe, para as tries gerais, e nesse caso aqui, especificamente para uma try que tem o campo-chave sendo uma string e a gente considerando um dígito como sendo 1 byte, 8 bits ali, um conjuntinho de 8 bits. Eu vou começar chamando a atenção para um detalhe de implementação que ironicamente não tem a ver com as tries, e sim com a ordem que eu vou apresentar as funções para vocês. Eu vou começar apresentando a função de inserção, que chama as funções novo nó e inserir recursivo. Insere recursivo, né? Insere R. Essa é a ordem mais didática, né? Porque eu vou apresentar uma função que chama outra e tal, eu prefiro apresentar nessa ordem, mas em C, se vocês colocarem os códigos nessa ordem, ele pode reclamar, porque ele vai falar, opa, você está chamando uma função novo nó que ainda não foi declarado, porque ele percorre o código de cima para baixo. Então, no programa, a gente costuma inverter essa ordem, né? A função inserir vem lá embaixo, depois eu já ter colocado a função novo nó e insere, por exemplo, né? Porque daí quando ele vai ler ela, ele sabe a que se refere. Então, isso é uma questão ali do detalhe de compilação, né? Só para vocês saberem se depararem com esse erro ou com esse warning. Eu acho que os compiladores hoje em dia dão mais warning do que erro sobre isso, mas é bom saber, se você não souber de onde vem isso, fica aí o comentário. Dito isso, como eu já falei, a função inserir, eu vou receber aqui chave e conteúdo, e também a árvore na qual será inserido, né, a minha try na qual será inserido, e eu vou chamar duas funções na sequência, novo nó, para o qual eu passo chave e conteúdo, e ela me devolve um nó ali apontado pelo campo novo, que tem ali já a chave e conteúdo inserido, e é uma folhinha, a gente vai ver o detalhe da implementação, e daí eu mando inserir, usando a função recursiva, mando inserir na árvore R, esse novo nó, começando do nível 0. Sempre importante isso, né? Começar do nível 0 ali. Quer dizer, eu vou começar olhando para o dígito 0 na raiz da árvore para saber para qual caminho que eu vou seguir na inserção. Então, na função novo nó. Na função novo nó, a gente tem que alocar esse novo nó, como de costume, como a gente já viu na try binária, mas tem um detalhezinho aqui que eu preciso alocar também a minha chave. Isso é um detalhe técnico, porque nesse caso a minha chave é uma string que nada mais é do que um vetor de caracteres, uma cadeia de caracteres. Tá? Uma string ela tem duas características meio assim, por definição. Uma é que ela é uma cadeia de caracteres, né, implementada em geral como um vetor. A outra é que ela termina com um /0. Por isso que a gente tem esse +1 aqui na hora de alocar. Olha só, eu crio o meu campo-chave para ser um campo que cabe a minha chavezinha ali, ó, strlen da chave, e eu coloco o +1 para caber o símbolo /0 ali, que indica o fim da cadeia. Tá bom? Vezes size of char, porque cada posição é um caractere. Então, tá legal. Isso aqui eu tive que alocar o meu campo-chave, e daí eu vou colocar byte a byte lá dentro, né, de dígito a dígito, cada um dos caracteres da minha chave para esse novo campo. Eu, ao invés de fazer um for e copiar na mão, eu usei a funçãozinha strcopy para isso. Conteúdo eu copiei direto aqui, porque nesse caso o conteúdo é um inteiro. Podia ser uma coisa mais sofisticada, daí eu teria que copiar de modo mais sofisticado também. Então, essa pequena mudança aqui por causa da chave, tem que lembrar de fazer uma lock. Agora, essa sim, uma mudança mais importante. Como eu tenho um vetor de filhos mais sofisticado, como a gente já viu aqui em cima, a gente já tinha visto isso, quando eu crio um novo nó, eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que alocar esse vetor de filhos, ele não surge alocado, né, porque a minha estrutura tem... O que tem na minha estrutura? Vamos voltar aqui para vocês verem. Olha só, o meu struct do nó, ele tem um apontador de apontadores de nó, né? Ele tem o filhos pointer ali, é um apontador de apontadores de nó, mas não está alocado o vetor, eu que tenho que alocar. Então é por isso, para que a gente aloque ele aqui, eu tenho que fazer esse malloc aqui, que eu acabei de destacar, né, do tamanho do quê? De base, vezes size of int. Aliás, acabei de pegar um errinho aqui, que não deu erro na minha implementação, porque por acaso inteiros e apontadores têm o mesmo tamanho, mas aqui não devia ser size of int. Esse aqui não devia ser um tamanho de um inteiro, tá, gente? Isso aqui devia ser o tamanho de um apontador. Afinal, esse vetor filhos, de novo, vamos voltar lá na definição para ver onde que eu errei. Ele é um filhos pointer ali de ponteiros de nós, o que está entre parênteses. Então,
o que eu devia ter aqui era nó asterisco, não int, tá bom? Errinho, pego no momento. Mas de qualquer forma, por coincidência, na minha arquitetura aqui, um apontador e um inteiro têm o mesmo tamanho, então não deu erro, mas está inconsistente. E daí tá legal. Quando eu fiz esse malloc, eu fiquei com isso que a figurinha está mostrando. Que, olha, o meu campo filhos ali, do meu nó novo, ele está apontando para esse vetorzinho que vai de 0 até base menos 1. Né? Tem base, tamanho base ali. Cada um deles é um apontador. Mas eles não estão inicializados com null ainda. É isso que eu faço nesse for. Para cada posição desse vetor filhos eu coloco null. Então aqui eu estou inicializando todo mundo com null. Tá legal. Então, quando eu terminei isso, aí sim, chamei a função novo, eu criei um novo nó da minha árvore, que tem campo e conteúdo corretos, e todos os apontadores são nulos, é uma folhinha pronta para ser inserida. E como a gente viu, eu insiro ela chamando a função insereR. Vamos ver a função insereR aqui. Vamos começar já a função insereR olhando para esse quiz. Né? Como melhorar a eficiência dessa função. Pensem nesse quiz enquanto eu passo por ela, daí eu comento com vocês rapidinho onde que pode ter ineficiência que a gente pudesse melhorar. Tá? Tem a ver com o que eu já comentei na busca, mas a gente foca mais isso aqui no insereR. De qualquer forma, né, vamos ver o passo a passo do que ela faz. Então, se essa inserção terminar num apontador nulo, ela fala, opa, eu estava percorrendo o meu caminho lá, terminei no apontador nulo, é aqui mesmo que eu vou pendurar o meu nó novo. E é isso que a gente está fazendo aqui, ó, return novo, insere essa folhinha, já que eu cheguei num apontador nulo. Tá? Caso contrário, eu tenho a tradicional verificação, tradicional que a gente já viu lá na busca, né? Só por isso que é tradicional. Verificação se é folha. Estou perguntando aqui, é folha? O que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo todo o campo filhos, todo o vetor filhos, verificando posição, se é diferente de null. Se eu nunca ocorrer esse break aqui, quer dizer que todo mundo é null. Né? E se não ocorrer esse break, eu sei que o i vai terminar esse for igual à base, ele vai até o final. Então, se i igual à base, eu sei que está numa folha. Se eu termino a minha inserção numa folha e supondo que não tem chaves duplicadas, tá? Importante isso, eu vou chamar uma ramificação. Para quê? Para fazer ali a introdução dos nós intermediários que vão diferenciar o R do novo. Tá? Deixa mais claro isso, olha só. R é o apontador ali para o meu nó folha que eu tenho agora. Novo está apontando para o nó que eu quero pendurar. Se eu cheguei até aqui na inserção, né, se eu entrei aqui e descobri que eu estou apontando para um nó que é folha, quer dizer que R e novo tem o mesmo prefixo, tem os dígitos até o momento são iguais. Então eu preciso chamar o ramifique para introduzir nós intermediários que diferenciem eles. Tá legal? E por que eu falo que supondo que não tem chave duplicada? Porque se eu estivesse lidando com a possibilidade de chave duplicada, esse era o momento de verificar. Vai que o R e o novo são a mesma chave. Esse ramifique não vai dar certo. Né? O ramifique vai ficar insistindo até estourar o número de dígitos da chave. Ele só funciona corretamente se elas tiverem, eventualmente, nem que seja o último dígito, tem que ser diferente. Tá? Então, nesse ponto aqui, funciona sem chaves duplicadas. Opa, ficou muito feio isso duplicadas. Sem chaves duplicadas. Se tivesse chave duplicada, eu teria que tratar isso aí e verificar, né? Opa, já existe essa chave, devolver um erro, alguma coisa assim. Mas tá legal. Esse foi o caso em que a resposta para a pergunta é folha, foi sim, né? E daí eu chamei o ramifique. Se a resposta for não, quer dizer, se eu não entrar nesse if aqui, se eu não entrar nesse if que eu acabei de apontar, daí o que eu tenho que fazer é continuar descendo na árvore. Né? E descendo por qual caminho? Depende do dígito atual da chave do meu nó novo. E é isso que eu estou vendo nessa linha aqui, olha. Eu pego o dígito atual que eu recebi como parâmetro lá em cima, saber qual é, olho lá, novo pointer chave, verifico aquele dígito, interpreto ele como inteiro. Então esse i aqui, ele corresponde ao dígito atual, é um inteiro cujo valor é o dígito atual da minha chave. Ele que vai me dizer para qual caminho que eu devo descer. Foi parecido com o que a gente viu aqui na busca, né? Olha só, nesse ponto aqui da busca, que a gente passou ali, ó, int, chave, dígito, né? Foi parecido, a gente vai saber por onde descer aqui. Então é isso que eu estou fazendo, olha, insere recursivo, em R pointer filhos i, já que o i é o valor do dígito,
eu vou descer para onde ele aponta, mandando dígito mais 1, né? No próximo nível da árvore eu tenho que olhar para o próximo dígito, e o novo aqui, o novo nó, eu passo para ele ser pendurado eventualmente lá. Muito importante, como insere R, ao contrário da busca, a inserção pode modificar a estrutura da árvore. Então eu tenho que devolver aqui, ó, nessa atribuição, o apontador para a raiz da subárvore na qual eu desci. Por quê? Porque ela pode ser nula e agora eu vou devolver o apontador para um nó. Ela podia apontar para uma folha e agora eu vou ramificar e vou devolver o apontador para um nó intermediário de onde parte aquela ramificação. Né? Se eu não tiver essa atribuição voltando aqui para R pointer filhos I receber o que volta desse insere, a minha árvore vai desconectar toda, vai quebrar toda. Tá? Eu vou achar que fiz a inserção, mas daí eu não avisei o meu pai que tinha que apontar para mim. Né? Eu modifiquei uma subárvore, mas não avisei ele, daí dá errado. Então essa atribuição, como eu sempre destaco para vocês, super importante. A recursão não vai funcionar sem ela. Não no caso em que eu modifico a estrutura da árvore. Na busca até funciona, porque eu só estou percorrendo. E aqui, vale aqui duas observações para a gente ir para a última função, que é a ramific. Destaco de novo que a ordem que eu coloco isso no código em C para não ter nenhum warning é ao contrário. Né? Eu estou chamando a ramific aqui, dentro da função insere R, antes dela ser declarada. É mais didático, porque eu primeiro apresento onde eu vou usar e depois eu vejo ela com vocês, mas na compilação às vezes ele reclama, então eu colocaria na ordem contrária. Sobre o QIS4 ali, eu quero destacar para vocês que a ineficiência dessa função, exceto o que aconteça dentro de ramific, mas aí é problema dela, né, a gente não viu ainda, ela está particularmente nesse laço. Esse for que vai de i igual a 0 até base, ele leva tempo proporcional ao tamanho de base. Todo o resto aqui leva tempo constante, são operações que levam tempo constante, de novo, exceto o ramific, mas aí, se tiver que ramificar, não tem muito o que fazer, a gente tem que resolver lá dentro dela. Então, a questão da eficiência aqui do QIS4, de como melhorar a eficiência, passa por a gente pensar numa implementação que tem algum jeito mais esperto de identificar que um nó é folha. Porque aqui eu estou percorrendo tudo e está meio um custo desnecessário. Né? Eu percorro todo mundo para verificar se é folha. De repente eu poderia ter algum tipo de marcação, né? Que quando eu insiro alguém ali, eu marco, opa, esse nó não é mais folha. Enquanto está todo mundo nulo, eu deixo esse nó como folha. Eu posso ter um bitzinho indicando isso de repente. Tá? É por aí que vai a resolução desse QIS4. E agora a função ramific, que de novo a gente já viu ela, a gente já sabe como ela funciona, não vou entrar em todos os detalhes. Eu vou tentar destacar mais o que muda agora que a gente está falando de uma try geral, né? Que o dígito não é apenas um bit. Então, esse começo é muito parecido, né? Eu faço uma lock do inter, daí aqui, é só detalhezinho para impressão, tá? Eu aloco o campo-chave, só com o tamanho suficiente para colocar uma string -1 ali com um caractere -1 e o /0. Inclusive, eu até estou me perguntando agora se isso aqui está certo, porque o menos talvez seja um caractere, o 1 é outro, e ali eu estou alocando só 2, então talvez aqui o certo fosse ter 3. Tá? Então vejam que tem esses detalhezinhos que passam. Mas isso aqui é detalhe, de novo, só para impressão. Agora, o campo inter vai ter que ter os seus filhos. Então, parecido com o que a gente fez lá no nó novo, parecido com o que a gente fez aqui no nó novo, em que a gente deu um malloc de tamanho base e depois percorreu todo mundo no for colocando igual a nulo, o nó intermediário vai passar por algo parecido. E olha só o meu erro se repetindo aqui, que devia ser asterisco nó pointer, na verdade, né? Tá bom? Então, tem correçãozinha de novo ali, que eu já expliquei antes, mas beleza. Aloquei o espaço para o meu vetor de filhos e coloquei todo mundo igual a null. Então, tenho o meu inter ali bem definido, alocado. Vou copiar essa figurinha aqui para nos ajudar, inclusive. Aqui tem um espacinho para ela. Ótimo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se os dois nós que eu quero inserir, o P e o Q, que lembrem, eles são folhas. Né? Quando eu chamo a ramific, eu tenho certeza que os dois nós que eu estou apontando são folhas, se por acaso eles coincidem no dígito atual. Tá? Se P pointer chave dígito é igual a Q pointer chave dígito, se os dois coincidem no dígito atual. Tá? Se elas não diferem no dígito atual, quer dizer que eu vou ter que continuar a ramificação. Esse nó intermediário não vai ser suficiente para separar aquelas duas chaves, porque elas não são diferentes no dígito que eu estou olhando. E como eu desço um dígito por vez na try, então eu criei esse nó intermediário, mas eu vou descer, tá,
por um único lugar aqui, chamando outro ramifique. Então é isso que a gente fez aqui, olha, dentro desse if, que deu igual ali, se eles não diferem no nó atual, a gente vai chamar um outro ramifique para dígito mais 1 para ele inserir o P e o Q na sequência, né? Continuar a ramificação. E por onde que ele vai descer? Bem, como os dois são iguais, pode pegar aqui o P, pointer chave, dígito. Podia ser o Q, pointer chave, dígito. Aqui dentro desse if, a gente tem certeza que os dois são iguais, né? Então, no dígito em que os dois correspondem, é por onde eu vou descer e continuar a ramificação. Tá? Então, é essa a ideia aqui desse if. Então, esse foi o caso em que eles não diferiam, eu tinha que continuar ali. Agora, se eles diferirem, quer dizer que eu vou conseguir separar os meus nós P e Q usando esse nó intermediário. Tá? E daí, como que faz? Daí fica um pouquinho diferente dessa figura de cima, ao invés do meu campo filhos ter ali eu descendo por um único lugar, o que vai acontecer é que eu vou ter dois lugares. Vamos dizer que esse aqui seja o dígito do P e, de repente, esse aqui é o dígito do Q. Eu coloquei só assim, P e Q, mas não é o valor deles, tá, gente? É o dígito atual deles. Então, eles diferem. Daí, o que eu faço? Eu vou pendurar o P aqui embaixo, o nó P aqui, e vou pendurar o nó Q aqui embaixo. Como que eu faço isso? Bem, nesse else aqui, se as chaves diferem, é o complementar daquele if, então, interfilhos aqui na posição do P, eu faço essa atribuição aqui. E na posição do dígito do Q, eu faço essa atribuição aqui. Lembrar, sempre importante, de dar o return. Por causa daquela questão de amarração, né? Eu sempre devolvo o apontador para o nó intermediário que eu criei. Então, o meu ramifique aqui é apenas a generalização do que a gente viu para a árvore binária. E, prosseguindo aqui, para a gente realmente fechar a aula, eu só vou reforçar que as tries, elas têm vantagens e desvantagens ali. Vantagem na organização e desvantagem na eficiência, tanto em tempo quanto em memória, com relação às árvores binárias, às árvores digitais básicas. Mas existem essas chamadas Patricia tries, tá? Onde Patricia é um acrônimo muito forçado, tá? Para Practical Algorithm to Retrieve Information Coded in Alphanumeric. O cara realmente forçou para chamar de Patricia tries, tá? O inventor dessas tries. Mas o que é legal é que essas Patricia tries conseguem manter a organização das tries, ao mesmo tempo que elas não desperdiçam nós intermediários. Elas são bem mais sofisticadas para fazer isso, e isso é tema para a próxima aula, ver como que ela consegue essa organização ali, usando umas ideias bem espertas.